Bem-vindo todos e todas, meu nome é Guilherme Melo e hoje nós vamos discutir os modelos de crescimento e desenvolvimento dos governos Lula e do governo Dilma. Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer nessa primeira parte da aula é estabelecer quais foram os precedentes desses dois governos, ou seja, qual era a situação econômica do Brasil no início do governo Lula e no início do governo Dilma. Bom, o presidente Lula herda um país em profunda crise econômica. Se vocês se lembram bem, em 1999, o Plano Real entra em crise. Um dos pilares fundamentais do plano, a chamada âncora cambial, é atacada a um ataque especulativo. O país que estava muito endividado em dólar quebra e tem que ir ao FMI. Então se abandona a âncora cambial e a partir de 1999 se adota o que se convencionou chamar do tripé macroeconômico. Durante esse período de 1999 até 2002, o Brasil vive um verdadeiro sobe e desce, tanto de crescimento quanto de inflação, com crises recorrentes. Talvez as duas mais emblemáticas crises desse período sejam a crise do apagão em 2000, que evidenciou o fracasso da política de privatização de setores estratégicos e o abandono do planejamento e da coordenação do Estado nesses setores, que levaram o país a uma crise energética grave em 2000, e em 2002, uma nova crise de balanço de pagamentos, ou seja, uma nova crise de escassez de divisas, de falta de dólares, provocada pelo excesso de dívida externa denominada em dólar. Nesse momento, a inflação dispara junto com a taxa de câmbio. A inflação, no início de 2003, quando o presidente Lula assume o governo, já superava 2 dígitos. O crescimento econômico é baixo e, com isso, o desemprego é muito elevado. O desemprego alcançava 12% dos trabalhadores brasileiros. Mais do que isso, você tinha uma situação fiscal bastante delicada, em parte por causa exatamente da dívida externa, a dívida em dólar, que a gente não tinha como arcar com os juros e com seu pagamento, e por isso teve que voltar ao FMI para pedir um novo empréstimo. Em parte também por causa da crescente dívida interna. Se você pegasse a dívida líquida brasileira no período, ela superava 60% do PIB, apesar do aumento expressivo de carga tributária promovido pelo governo Fernando Henrique entre 1994 e 2002. Então, o cenário econômico que o presidente Lula recebe do governo anterior é um cenário de profunda crise econômica e social, e isso explica, em parte, o porquê os primeiros anos do governo Lula, como nós veremos na próxima parte da aula, foram dedicados a um processo de estabilização macroeconômica, junto com os primeiros elementos de uma política de desenvolvimento que nós chamaremos de distributivista. É isso que nós veremos na próxima parte da aula. Nessa segunda parte da aula, nós vamos discutir o estilo de desenvolvimento implementado durante os governos Lula. Como nós já vimos, a situação econômica do Brasil era bastante delicada. E por isso, os 3 primeiros anos do governo Lula são dedicados fundamentalmente a uma estratégia de estabilização. No entanto, por trás disso estava um objetivo maior, expresso em vários planos econômicos do PT, que era o que nós podemos chamar da constituição de um mercado de consumo de massas. O que isso quer dizer? Quer dizer a construção de uma estratégia que incluísse a população brasileira no mercado de trabalho, que garantisse renda e crédito para a população e que, uma vez incluídas no mercado, essas pessoas passassem a consumir os produtos, alimentos, eletrodomésticos, etc., produzidos no Brasil, e isso teria um impacto na estrutura produtiva, na indústria, na estrutura empresarial brasileira, de dinamizar o crescimento econômico. Como é que você faria para constituir o mercado de consumo de massas? Você teria que, fundamentalmente, nos planos do PT, atacar 4 grandes frentes. A primeira, a frente
do aumento da renda, em particular da renda do trabalho, mas também dos benefícios sociais. E o principal instrumento que foi usado para isso foi a valorização do salário mínimo. O segundo, uma estratégia de distribuição da renda e da riqueza, que também seria capaz de dinamizar o consumo da população e incluir uma parte excluída do povo no mercado de consumo de massas. Isso foi feito através de uma série de programas sociais, com evidente destaque para o programa Bolsa Família. O terceiro é uma política de acesso ao crédito e à bancarização. E talvez o maior exemplo, o exemplo mais famoso desse processo tenha sido a criação do chamado crédito consignado. E por fim, uma estratégia de geração de emprego, ou seja, a partir do momento em que as pessoas têm mais emprego, mais renda e mais crédito, elas passam a consumir mais e isso vai gerando oportunidades de investimento e demanda por trabalho, por emprego. Essa ampliação do mercado de trabalho, que foi uma marca fundamental do governo Lula, também foi puxada, em particular a partir de 2006, pela elevação dos investimentos públicos, tanto em infraestrutura, logística, energética, quanto na infraestrutura social. Pois voltemos então para a realidade. Isso era o plano. Como é que esse plano foi colocado em prática durante os dois governos Lula? Então, inicialmente, entre 2003 e 2005, nós podemos perceber uma estratégia de estabilização macroeconômica, dado aquele cenário conturbado que o governo Lula assumiu. Então, a manutenção do tripé foi um dos elementos constitutivos desse momento inicial dos governos Lula. Mas não é exatamente a mesma estratégia dos governos anteriores. O governo Lula, ele aproveita o bom momento do ciclo internacional, a valorização das commodities, para pagar a dívida externa brasileira, para acumular reservas, acumular dólares, pagar a dívida externa brasileira, inclusive saindo do FMI. Esse momento é um momento muito decisivo, porque até então, desde a década de 80, o grande drama da economia brasileira era a escassez de divisas, era a falta de dólares. A partir do governo Lula, isso vai ser superado até ao final do governo Dilma, como nós veremos. Nós temos um acúmulo de mais de 370 bilhões de dólares em reservas cambiais. Além disso, essa valorização das commodities, ela realmente tem um impacto inicial sobre o ciclo de investimento, porque ela gera uma série de investimentos no setor do agronegócio, setor exportador. Agora, é importante deixar claro que, diferente do que alguns dizem, a trajetória do crescimento ao longo dos governos Lula não é explicada pelo ciclo de commodities, pela valorização dos bens primários. Eles têm um papel muito importante no acúmulo de reservas e nesse momento inicial do ciclo de investimentos. Mas posteriormente, como todos os estudos demonstram, o ciclo de crescimento é puxado pelo mercado de consumo de massas e pelo investimento público. E isso começa a aparecer de maneira mais clara a partir de 2006 e, mais fortemente, no segundo governo Lula, onde essa estratégia inicial de estabilização macroeconômica havia sido completada, nós conseguimos sair do FMI e, a partir de então, o investimento público começa a se tornar um motor decisivo da economia brasileira, o que na literatura nós chamamos de frente de expansão. A frente de expansão comandada pelo investimento público passa a ser um dos elementos centrais no desenvolvimento econômico brasileiro. É nesse momento que você tem um crescimento surpreendente, não só do PIB, como do emprego. Muitas pessoas apostavam que seria impossível você gerar tantos empregos quanto se gerou nos governos Lula. E não só a geração de empregos, como a combinação de novos empregos com aumento do salário mínimo e com um processo de formalização dos empregos.
o que garantia uma certa estabilidade para o trabalhador e a possibilidade, com essa estabilidade, dele ampliar o seu acesso ao crédito, certo? Que foi um dos aceleradores do processo de crescimento desse ciclo. Além disso, como eu falei, o investimento público tem um protagonismo grande, marcado principalmente, o maior exemplo disso é o PAC, que foi comandado pela então ministra-chefe da Casa Civil, a Dilma Rousseff, e que reorganizou os investimentos públicos no Brasil de forma a retomar a ideia de planejamento e coordenação do Estado. Outro destaque que nós temos que mostrar é a Petrobras, a descoberta do pré-sal e os investimentos que a cadeia de petróleo, gás e energia trouxeram com melhoria da infraestrutura, da segurança energética e geração de empregos. Claro que todo esse cenário é abalado pela crise de 2008-2009, quando o governo Lula ele enfrenta com coragem essa crise, porque a crise financeira internacional chega no Brasil pelo canal do crédito. É a escassez de crédito que abala a economia brasileira. E aí entra o papel dos bancos públicos como um mecanismo de garantir crédito para as empresas, para as famílias, para os produtores, de forma a retomar rapidamente a atividade econômica. O Brasil é um dos primeiros países a sair da crise e que sai melhor da crise de 2008-2009, com um crescimento robusto em 2010, chegando a 7,5%. Mais do que os bancos públicos e as empresas públicas, a própria atitude do presidente Lula no enfrentamento da crise, a sua liderança, a sua capacidade de convencer os empresários e investidores sobre o sucesso do Brasil, fez com que o que nós chamamos de animal spirits, ou o otimismo, as expectativas empresariais se mantivessem em alta e com isso o crescimento fosse bastante robusto no imediato pós-crise. Bem, ao final do ciclo dos governos Lula, qual é o balanço? Você tinha constituído um mercado de consumo de massas, tinha modernizado o padrão de consumo da população brasileira, tinha superado a escassez de divisas e conseguido promover uma inclusão pela via do emprego, da renda e do crédito. Qual era o desafio que faltava ser enfrentado? Era o desafio da estrutura produtiva. Apesar desses avanços, a estrutura produtiva brasileira, em particular a indústria, não tinha acompanhado a modernização da estrutura de demanda. Ou seja, você ampliou o consumo, mas a nossa estrutura de oferta, a nossa estrutura produtiva não acompanhou par e passo essa modernização da estrutura de demanda. E esse vai ser o desafio que o governo Dilma vai herdar e vai tentar enfrentar com uma nova estratégia de desenvolvimento que nós vamos chamar de estratégia industrialista, como veremos na próxima parte da nossa aula. Bem, nessa última parte da nossa aula, nós vamos discutir o governo Dilma, que, como nós colocamos, herda uma situação econômica e social muito melhor do que o governo Lula havia herdado do seu antecessor. O país vinha crescendo fortemente, gerando empregos, inclusão social. Você tinha conseguido se livrar do FMI, acumular reservas e construir um mercado de consumo de massas. Mas restava como desafio a modernização da estrutura produtiva em um cenário desafiador, porque a crise internacional havia exacerbado a competição entre os países. Os Estados Unidos, que até então eram os grandes consumidores do mundo, entram em crise e passam a querer também deixar de consumir os produtos dos outros países e exportar. E isso acirra a concorrência entre Estados Unidos, Europa, China e, obviamente, com consequências para os países em desenvolvimento como o Brasil. Então, naquele primeiro momento, o governo Dilma tem como estratégia, adota como estratégia, uma abordagem que nós chamamos industrialista, ou seja, que dialoga com a agenda proposta pelo setor industrial. Essa estratégia industrialista tinha como objetivo estimular os investimentos e, com isso,
modernizar a nossa estrutura produtiva, dando fôlego maior ao nosso ciclo de crescimento e fechando aquele buraco que existia entre a modernização dos padrões de consumo e a nossa estrutura produtiva, que ainda não havia avançado para e passo com a modernização dos padrões de consumo. Essa desigualdade também vinha se refletindo como um crescimento das importações. Como o brasileiro consumia cada vez mais e nós não produzíamos tudo o que a população brasileira estava consumindo, você tinha um aumento das importações e uma deterioração gradual da balança comercial e do balanço de pagamentos. Para enfrentar isso, então, a presidenta Dilma adota uma estratégia voltada para o fortalecimento da estrutura produtiva. A aposta que foi feita naquele momento foi a aposta do que nós chamamos de políticas pelo lado da oferta, ou seja, basicamente a ideia era reduzir os custos, os entraves para a produção em território nacional. E ela tentava combinar essa redução de custos também com uma redução de margens de rentabilidade do capital. Como? Através da queda dos juros, mas e também da renegociação de algumas concessões públicas que tinham margens de rentabilidade muito grandes, porque foram feitas lá no governo Fernando Henrique, em um cenário onde as taxas de juros eram extremamente elevadas e, portanto, a exigência de lucratividade dos concessionários de serviços públicos também era bastante elevada. Bem, qual era a agenda da estratégia industrialista? Como é que ela iria promover a redução de custos de produção? Fundamentalmente, reduzindo custos de insumos produtivos, em particular energia elétrica e combustíveis. Isso ficou muito claro na renegociação das tarifas da energia elétrica, quando a presidenta Dilma foi renegociar as concessões na produção de energia elétrica de várias usinas hidrelétricas e que gerou algum ruído junto ao mercado, porque ela tentava reduzir o custo ao reduzir as margens de rentabilidade dos concessionários. Também fica claro numa política de estabilização do preço de combustíveis, mesmo com uma grande oscilação do preço do petróleo naquele mesmo momento. Fica claro também com as concessões feitas durante o governo Dilma, que tinham como critério de concessão a menor tarifa, ou seja, o menor custo para o consumidor, para o usuário, né? Além da redução do custo de insumos, se previa a redução dos custos de crédito através tanto da redução da taxa de juros, a chamada taxa Selic, a taxa básica de juros da economia, quanto da utilização dos bancos públicos para concorrer com os bancos privados e oferecerem melhores condições de acesso e custo ao crédito, tanto para as famílias quanto para as empresas. Além da redução do custo do crédito, se previa a redução dos custos do trabalho. E isso foi feito, em particular, a partir de 2012 e 2013, com a diminuição das contribuições trabalhistas sobre os empregos com carteira e uma troca disso por impostos sobre a rentabilidade das empresas. Na realidade, essa redução dos custos do trabalho veio também com uma negociação para impedir demissões, em um momento, por exemplo, que a Europa estava em crise e que outros países do mundo estavam em crise, e o objetivo era, portanto, manter o alto nível de empregos aqui no Brasil, além de reduzir o custo de contratação de mão de obra. Também se promoveu uma desvalorização da taxa de câmbio. Havia uma impressão de que a taxa de câmbio estava muito valorizada, que isso prejudicava o setor industrial, seja o setor industrial exportador, mas também o setor industrial que concorria internamente, porque os produtos importados chegavam aqui muito baratos e com isso havia dificuldade das empresas nacionais concorrerem, por exemplo, com as empresas chinesas ou com as empresas do complexo asiático, que tomavam cada vez mais espaço no nosso mercado doméstico.
Por fim, houve, além de todas essas medidas, uma ampliação dos subsídios e das isenções fiscais visando reduzir o custo tributário das empresas. Então, se vocês analisarem, era uma política bastante ampla que visava melhorar as condições de competição, competitividade da indústria brasileira vis-à-vis, em comparação com as indústrias estrangeiras. Essa estratégia era bastante diferente, bastante não, mas é um pouco diferente da estratégia adotada no governo Lula II em particular, que tinha como eixo central a ampliação do investimento público e a ampliação da infraestrutura social. Aqui você não abandona o investimento público, na verdade ele se mantém mais ou menos no mesmo patamar, mas você direciona os seus esforços em políticas não de ampliação do investimento público, mas de redução do custo do investimento privado. Como todos nós sabemos, essa estratégia não surtiu os efeitos esperados. Os motivos são vários, né? Tanto motivos internos, o Brasil passava, depois de um longo ciclo de crescimento, pelo que nós economistas chamamos de uma desaceleração cíclica, quer dizer, aquele ciclo de consumo inicial estava arrefecendo inicialmente. Essa desaceleração é agravada no início do governo Dilma por um corte robusto de investimentos públicos, visando controlar o crescimento econômico e a inflação, né? Isso teve um impacto negativo sobre o crescimento em 2011 e 2012, mas também temos que levar em consideração os fatores externos. O mundo estava em crise, a Europa entra em crise no início da década de 2010, logo depois os Estados Unidos começam a aumentar as taxas de juros e ao final do governo Dilma tem uma queda muito expressiva nos preços do petróleo. E além dos problemas externos, nós temos os nossos problemas políticos domésticos, cuja marca maior nesse período são as manifestações de junho de 2013 e depois uma eleição muito acirrada em 2014, seguida por um movimento golpista imediatamente depois da vitória da presidenta Dilma na eleição de 2014. Isso leva a pelo menos duas grandes interpretações sobre os nossos problemas. O primeiro, que o André Singer, autor de Ciências Políticas, chama de cutucando onças com vara curta, quer dizer que a presidenta Dilma talvez tenha comprado muitas brigas com o sistema financeiro a reduzir os juros, com as empresas concessionárias a reduzir a taxa de rentabilidade, com os bancos a aumentar a competição no setor, e que isso foi retirando o seu apoio político e desmontando o que o Armando Boito, outro autor da ciência política, chama do pacto ou da frente neodesenvolvimentista, que envolvia uma série de grandes empresas brasileiras que estavam comprometidas com um projeto de ampliação do investimento, não só doméstico como estrangeiro. Obviamente, a cúspide disso, quer dizer, o maior limitador desse processo também vai ser a Operação Lava Jato, que já começa a aparecer aqui com o seu objetivo de destruir as empresas nacionais e impedir que essa frente neodesenvolvimentista prossiga no seu processo de ampliação do investimento. Mas essa vai ser uma discussão que nós vamos retomar na próxima aula, quando formos discutir o segundo governo Dilma e o golpe neoliberal que é implementado a partir do governo Temer.